Aí, vamos falar um pouquinho sobre um tema que me pediram, sobre os produtos, os subprodutos florestais. O pessoal faz um pouco de confusão também. Como nós estávamos falando, quem precisa de DOF, então quais produtos que precisam de DOF? Lembrando que sempre nativas, tá? O DOF é para espécies nativas. Então, a IN 21 traz a denominação de produtos, que são aqueles brutos, né? E subprodutos, ou no DOF mais agora, chama-se produtos processados, que nada mais são do que a madeira nas suas diversas formas. Então, os produtos brutos são tora, torete, poste, escoramento, estaca, mourão, tá? E os subprodutos são essas madeiras já passadas, né, processadas, como o nome diz, né, produtos processados. Madeira serrada e beneficiada, então tábua, viga, caibro, pranchão, né? Prancha, pranchão, tudo isso, além do carvão vegetal na fase de embalagem, cavaco, resíduo de serraria em geral, tudo isso precisa de DOF. Além disso, e por isso que eu trouxe essa curiosidade interessante que as pessoas não sabem, mas espécies nativas da flora ameaçadas de extinção e óleos especiais extraídos de espécies nativas da nossa flora também precisam de DOF. Daí lá quando eu falar das origens, tem um caso lá aqui na minha região também, de uma indústria de essências para perfumes. Eles têm pátio homologado para eles poderem comprar madeira da qual eles extraem essas essências, esses óleos essenciais e emitem DOF para a venda dos óleos essenciais também. Interessante, né? Além disso, eu trouxe até exemplo dessa catleia linda aí, ó, que é um exemplo de espécie ameaçada de extinção, que só pode ser transportada e comercializada com DOF. Então, é bom a gente lembrar também que a extração de orquídeas, principalmente de espécies ameaçadas, né? Sem autorização para comercialização da mata nativa é infração administrativa, tá? E eu lembro de uma espécie muito comum também, o palmito jussara. Pessoal que produz palmito para exploração
precisa ter DOF, eles homologam pátio, eles compram e transportam as mudas com DOF, porque é uma espécie ameaçada na Mata Atlântica. Então é interessante esse lado do DOF que o pessoal não fala muito. Mas para nós aqui que gerenciamos o sistema, aparece bastante até esses casos, né? Aqui perto mesmo em Itapetininga tem um produtor grande de palmito Jussara, que está no sistema DOF. Então, não é só, nem só de madeira vive o DOF. Olha só, que interessante, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos gerais, mas eu vou passar pelos mais importantes, com a descrição, né, do que são os produtos brutos, né, ou a madeira bruta, são as toras em si, dormentes, achas ou lascas, né? Essa madeira aí não beneficiada, né? Postes, por exemplo, né? E alguns exemplos de subprodutos ou de madeira processada. Eu pus madeira serrada porque ele é o mais comum, mas a gente tem outros exemplos de madeira processada. Eu estou falando assim porque no DOF mais a gente vai chamar de madeira processada. Agora, madeira processada, madeira beneficiada e o produto bruto. Não vai mais ter os tipos de madeira serrada no DOF mais. Mas isso a gente fala quando a gente for falar sobre o DOF mais. Aí eu entro nesses detalhes das diferenças entre os sistemas. Aqui os exemplos principais, né? Decking, que é um produto acabado que precisa de DOF, é um exemplo. Bloco, vigas ou pranchas, caibros, tábuas, tudo isso que a gente vê na madeireira, tudo isso é madeira processada, tá? Essa descrição dos nomes dos tipos de madeira vão estar. Opa, sumiu aqui o artigo, ficou da mesma cor, mas está no anexo. Tá no anexo 3, tá? Sumiu aqui, depois eu arrumo para o material de vocês. Tá no anexo 3 da Instrução Normativa 21 de 2014, tá? Chamada Glossário de Produtos de Origem Florestal. Lá vocês vão encontrar no anexo 2 tem as medidas, no 3 tem um glossário. O que é cada tipo de madeira? Eu trouxe os principais e que causam mais confusão aqui, porque tem muitos mais lá na IN, tá bom? Então, alisar é uma peça que o pessoal é basicamente um produto acabado, né? Ela emoldura o vão da porta quando você põe. É
um tipo de batente da porta, né? Que batente é o conjunto completo. Ele separado é o alisar, é a guarnição da porta, o batente da porta. Você fala, ué, mas não é um produto acabado? Quando a gente consome produto para fabricar, não dá baixa no DOF, precisa de DOF, produto acabado, né? Então, alguns produtos acabados precisam de DOF. Eu vou falar mais para frente. Por quê? Se você olhar essa peça, e isso vale para madeira de madeira, porta, por exemplo, de madeira maciça, né, lisa, sem nenhum desenho. Isso vale para pranchão, aquele que a gente põe no telhado, a eira, né? Que não tem eira nem beira. É aquele enfeite do telhado, aquele acabamento. Todas essas madeiras que são maciças e de corte reto e liso, mesmo sendo produto acabado, vão precisar do DOF. Por quê? Porque o pessoal tenta engambelar a fiscalização. Então, ele tem uma tábua, né, que era um pouco mais estreita do que o pranchão, por exemplo, tem uma tábua e ele fala: ah, não, mas não é tábua, não, é um alisar, né? Guarnição de porte, é produto acabado, por isso que não tem DOF, né? Ou ele tem um pranchão grande, né? Que o pranchão é bem largo. Não, isso não é pranchão, isso é porta. Então, como tem esse pessoal tentando burlar a fiscalização, o IBAMA passou a controlar esses produtos acabados que podem gerar dúvida na hora da fiscalização. O alisar é um deles. Então, ele batente da porta, se for de madeira nativa maciça, precisa de DOF. Bolacha de madeira, né? Esse aí é bem óbvio que precisa de DOF, mas é uma peça originada a partir do seccionamento, né? Da tora, do torete, das galhadas, algumas vezes, né? Com espessura inferior a 30 centímetros e menor do que a medida do diâmetro ou largura. Também chamado de disco, é utilizada muito para decoração, para mobiliário, né? Para painel decorativo. Mas o cara pega a tora e fatias, não pode. Essa tora tem que ter DOF. Então é por isso que a bolacha é um produto controlado também, tá bom? Cavaco, resultante do fracionamento, né? Geralmente aquilo que sobra no campo, o pessoal, em vez de carregar as toras ou a lenha, pica e carrega em cavaco para facilitar, né? Um tipo de um floco, né? De madeira.
é, resultante, né, do cavaqueamento. Muitas empresas elas têm estações, não é móvel a palavra que eu queria, mas ela são móveis, né? Para fazer tábua, eu vi um vídeo impressionante, uma mini serraria móvel. O cara fazia tábua e fazia viga direto lá, cortou a madeira, já punha lá, já saía a tábua com a medida que ele queria. Tem também, então, o equipamento para fazer cavacamento em campo, né? Então, quem trabalha bastante com supressão tem esses equipamentos, consegue fazer no próprio local para facilitar o transporte. Aí isso vai dar um outro probleminha chamado conversão do tipo. A gente vai falar mais para frente. Outro tipo é o decking. Outro produto acabado, mas que precisa de DOF. Decking é fácil, né? Aquele que a gente põe na beira da piscina, enfeite o quintal. Desculpa, corta muito seco. Dormente, se for novo, precisa de DOF. Se ele for reutilizado, não precisa de DOF. Ai, gera uma confusão também, né? Mas a gente tem, por exemplo, alguém tinha feito perguntas sobre licenciamento de empreendimentos lineares para a Priscila, né? Quando eu falar de licenciamento, eu falo melhor. Mas precisa sim de DOF, então a gente tem aqui mesmo o pessoal que está fazendo a reforma da ferrovia, que a gente teve a concessão agora, né? Dos trilhos que vão ligar São Paulo, Sorocaba, Campinas, Bauru, né? E o pessoal precisa homologar pátio e para comprar madeira para fazer os dormentes que vão no trilho do trem. São aquelas madeiras que ligam. Agora, uma vez que ele retira aquela velha que está estragada, essa não precisa de DOF. Essa madeira vai para reutilização. Geralmente o pessoal usa para jardim, para fazer decoração, né? Essa não precisa, mas a nova, o dormente novo, precisa de DOF, tá? Escoramento de obra não parece, mas é tudo madeira nativa, né? Essa madeira toda que entra tem que ser comprada com DOF. Essa madeira também é nativa, também é produto bruto. Então são mini toras, né? Toras ou galhadas que o pessoal usa para apoio emergencial das edificações, né?
fina, longa, manuseável, né? Mas isso aí também é madeira nativa. O que acontece muito com as construtoras é usar eucalipto para a primeira parte, né? Para a parte de fundação e para escoramento. Mas eventualmente eles compram sim nativo. Estaca de madeira que é usado para a gente fixar algo no chão, né? Uma seção do tronco. Então, para vocês verem a carinha da estaca de madeira. Certo, o marco referencial é loteamento, o pessoal põe destacamento, né? Essa é interessante. Lâmina faqueada. A gente, muitas vezes, quando a gente compra a porta, o móvel, ela não é madeira maciça. Ela é um reaproveitamento e piso também o pessoal faz, né? Reaproveitamento de pedacinhos de piso. Então são vários pedacinhos de madeira, ou nativa ou exótica, não é maciço. E por cima eles colocam uma lâmina de madeira nativa. Então, é muito comum eles usarem, às vezes, uma madeira mais mole, ou mais fácil, ou mais barata, como o pinus ou eucalipto. Geralmente pinos, tem bastante porta de pinos. E coloca por cima ou compensado, né? Você faz aquela madeira compensada, aquele móvel que não é de madeira maciça, coloca uma lâmina de madeira nativa por cima para ficar bonito. Esses móveis que a gente faz sob medida geralmente são assim, né? Essa lâmina de madeira precisa de TOF, tá? E ela vem do. Aí tem uma outra que é o resultante de você tirar a lâmina, que eu esqueci o nome agora, mas a gente vai passar. Então ele parece uma folha de papel assim. Mas ele precisa de DOF também. Quer ver? Deixa eu ir na. Vai demorar um pouquinho. Já ia direto naquela. A então, geralmente é resultante do desdobro da madeira. A gente vai cortando, vai convertendo. Tem as lascas, tá? Tô pondo a carinha aí para vocês irem identificando os tipos da madeira. Geralmente o comprimento um pouco maior, né? Do que a... É diferente do cavaco, por exemplo, né? A lenha, e aí é importante eu trouxe a lenha, porque tem gente que fala que não tem tora no estado de São Paulo, que é tudo lenha. E não é bem assim. Claro que não dá para a gente comparar a tora da Amazônia, que a gente tem no bioma amazônico, a gente tem espécies que ultrapassam 60, 70 metros de altura, né?
Para vocês terem noção, um poste de rua tem 7 metros. Então, imagina uma árvore com 70 metros. O tamanho do diâmetro dessa árvore, né? Então, realmente não dá para a gente comparar toras que vêm do bioma amazônico com toras da Mata Atlântica, principalmente se for estacional, semidescido, aqui transição com cerrado, né? A gente vai ter árvores de diâmetro menor. Mas tem tora e dá para fazer tábua, dá para aproveitar esse material também. Agora, a lenha são seções é galhada. Lenha é galhada e é raiz. Não vai ter a tora, tá bom? Então, tem gente que fala que é tudo tora. É tudo lenha, mas isso também antigamente, pela dificuldade de usar o DOF, o próprio órgão licenciador falava: põe que é lenha e aí você enterra, não transporta, enterra isso, né, para facilitar. Mas a gente tem tora que sim, tá? Postes, né, são hastes de madeira ou partes do tronco que a gente crava verticalmente, e aí o poste de rua, que é de madeira, é assim também, tá? Também aí apoia cabo de eletricidade, telegráfico ou outros, né? Lâmpadas. O rolete ou rolo resto, é isso que eu queria lembrar. Ele é o restante da lâmina faqueada. Então, tem empresas que pegam a tora da madeira nativa, bonita, né? Como eu mostrei aqui, né? Por exemplo, esse B aqui, por exemplo, né? Ó. Bonita, tem uma coloração. Pá, queria que desse foco, né? Mas meu sonho não vai acontecer. Aí, ó. Olha, ó. Bonita, com uma coloração, com desenho, né? Eles compram essa tora, retiram a lâmina, tem uma máquina que vai rodeando a tora. Então, ela vai retirando aquela lâmina que ela vai vender para a indústria de móveis, para alguém que vai fazer o acabamento, e sobra o rolete ou rolo resto, que é isso aí, por exemplo, que ela pode vender, por exemplo, que é um caso que eu também tenho aqui na região, uma fábrica de cabo de vassoura. Ele não compra a tora, ele já compra o rolete, porque ele tem menos resíduo, já entra direto na máquina dele, né? Então tem mercado para todo mundo, tá? Já a tora, um exemplo aí, ó, uma tora que não é aquela amazônica gigante, mas é uma tora, né? A tora é a parte da árvore mesmo, é a parte principal da árvore sem os galhos, certo? Uma seção do tronco da árvore. Geralmente o roliço, né? E que vai para o processamento industrial, porque não dá para a gente utilizá-la dessa forma.
Então, a diferença que eu queria marcar é essa, a tora e a lenha é bem diferente, tá? Então, quando falarem que não tem tora no estado de São Paulo, não é verdade. Ó, a tora aí, ó, tá? Já o torete são toras, são pedaços da tora menores, originadas ou da galhada ou de seções mais finas da tora. Então vejam como ela não é tão espessa, mas ela também ou é um galho mais grosso ou é um pedaço mais estreito da da próprio tronco da árvore, tá? E que também vai para a cadeia de madeira serrada. Então, ela também pode virar bloco, pode virar tábua, pode virar viga, tá? Dependendo, é claro, aí do diâmetro dele. Então, a partir desses chips, tem mais lá, tá? No anexo 3 tem um monte de tipos de madeira. Eu trouxe os principais, que eu acho que o pessoal tem mais dúvida, que gera mais confusão. Mas aí, quando você pega esse torete, essa tora, e beneficia, ou seja, você abre, né? A gente fala abre a tora, né? Você abre ela em tábua, em viga, em caibro, em bloco. Aí a gente passa a chamar ela de madeira processada ou madeira serrada. Eu até pus uma foto de uma madeireira aí, ó, né? Que é o quê? Nada mais do que a madeira resultante do processamento das toras e dos toretes. Então a gente corta ela de acordo com os padrões. Tem o anexo da IN também traz essas medidas padrões para madeira serrada. O anexo 2 tem uma tabela. Eu acho que eu mostro, não sei se nessa. Aqui, tá aqui, essa tabelinha aqui, ó. Então, como que eu sei que é uma prancha e não pranchão? Ah, porque só vai ser pranchão se ele for maior, tiver espessura maior do que 7 centímetros. Abaixo disso é prancha, né? Então, ele tem. Aí o comprimento varia, né? Mas geralmente também é mais de 2 metros. Mas então, pelas medidas, né, para largura, pranchão é 20 centímetros de largura, um negócio desse tamanho assim, né? Ah, se ele tiver mais do que 7 centímetros de grossura, é um pranchão. Se ele tiver 4, 5, é prancha. Então é assim que se define, tá? É um negócio assim, meio que você tem que ir lá pegar a fita métrica e cubar na madeireira, tá?
que dá um trabalhão. Eu fiz muito isso no carro de madeira, cubar peça a peça para você ver exatamente quanto é que tem em cada uma, tá? Então, todos os tamanhos são baseados nisso, né? Ah, como que é prancha e não é tábua? Ah, porque a tábua era mais estreita, né? Ela vai ter 10 centímetros de largura, 10, 15, né? Até 20. A partir de 20 já não é tábua, é prancha, tá? Então é simples assim, essa definição das medidas. Eu trouxe aqui também para vocês verem, então, algumas madeiras serradas mais comuns. Aí já estou terminando aqui essa parte e a gente fala as perguntas, tá? Então, algumas madeiras mais comuns. Aí, no caso do bloco, ele é quadrado, tá? Então, ele vai ter sempre as mesmas medidas. Aí, eu trouxe a cara do bloco aqui, tá bom? Aí tem bloco menor, tem bloco maior, mas ele sempre vai ser quadradinho. Assim, você vê que é quase a tora, né? Você só tira as aparas da tora para obter o bloco. Isso é um caibro, tá? Bastante comum nas madeireiras também, bastante usado em obra, né? Aí a gente tem a viga e a prancha. Aí qual que é a diferença de novo? A medida, né? A viga, a vigota, ela vai ter as medidas maiores, né? Mas ela é mais grossa a viga do que a prancha. A prancha ela é mais fina, a viga vai ser mais grossa. Então tem as medidas todas lá na IN, tá? Querem perguntar dos tipos antes de eu falar de quem que não precisa de DOF? Tem perguntas disso? Tem sim, Raquel. O Carlos Guilherme perguntou se a galhada oriunda de podas de árvore requer DOF. Então, em tese precisaria, mas por causa dessa IN de 2020, né, 8 de 2020, as prefeituras acabam. Ah, não, perdão, galhada, né? Não, ai, perdão, arborização urbana não precisa de DOF, tá? Se não me engano, o artigo 59 da IN 21 fala disso. Agora eu não me lembro se é 59 ou 49. Acho que é 59. Então, poda e arborização urbana é dispensada de DOF, que eu vou falar agora mais para frente, né? Que casos que não precisam. Então, você faz só a poda, você não tira a árvore inteira, não precisa do DOF, tá? Mas na área urbana você precisa de autorização da prefeitura para fazer a poda, tá? Principalmente se for uma poda drástica. Poda drástica dá multa.
E às vezes, se a árvore morrer, você vai ter que plantar outra no lugar. Então, cuidado com poda sem autorização. Mas não precisa de DOF, não, tá? Ele Mas também perguntou se existe um limite de diâmetro da galhada que se enquadra na dispensa de DOF. não, arborização urbana é sem DOF, tá? Não vai precisar do DOF. Então, não tem um diâmetro. Se a prefeitura foi lá e podou a árvore, dispensada de DOF. Não tem diâmetro. Perfeito. Ah, O Eric agora, se foi perguntou. lenha, é outra história. Vou te falar. O Eric perguntou se a árvore de área pública for doada, ela pode ser processada e comercializada? Então, qual que vai ser a dificuldade nisso, né? Geralmente, uma vez a gente pegou, faz muitos anos, quando eu morava lá em São Bernardo do Campo, eles fizeram um corte grande de árvores numa escola pública que tinha atrás e nós pedimos para fazer banquinho mesmo. Nós fizemos mesa, banquinho, né? Agora, para comercializar, qual que vai ser a dificuldade? Geralmente a prefeitura, apesar dela poder se auto-autorizar, ela não vai emitir uma autorização no Sinafor para ela mesma. Esse saldo não vai migrar para o DOF. E se é doação, não tem nota fiscal, não tem venda. Como é que você vai emitir o DOF disso daí, né? Como que alguém vai comprar? Porque assim, ponha-se no lugar da madeireira, por exemplo. Se essa madeira não entra no sistema dela, quando eu explicar como é que funciona o sistema madeireiro, vocês vão entender melhor. Mas se essa madeira não entra no sistema dela, ela pode ser autuada por isso, né? Então, é um risco você comercializar madeira sem DOF, né? E a prefeitura está doando, por isso que a gente doa geralmente para entidades que vão utilizar essa madeira. Ela vai fazer uma obra, uma entidade pública, uma escola pública, alguma coisa assim que vai usar a madeira, não comercializar, né? Aí ela vai estar fora do sistema. Então, a gente teve um caso de DOF especial que ele era uma araucária também. É uma área bem difícil de biúna, lá no Verava, um lugar de difícil acesso. E ele cria o DOF especial porque ele doou essa madeira para um rapaz que faz móveis mesmo. E depois ele ganhou também uma mesa lá de araucária, né?
Só que o DOF especial, ele também não entra no sistema. Quando a gente falar do DOF especial, eu vou falar disso. Então, a pessoa que está produzindo móvel fica sujeita à fiscalização, né? O DOF até tem origem legal, ele consegue provar, nossa madeira é legal, mas não está no sistema dele, né? Então ele corre um risco. Como ele recebeu, já fez um móvel, o risco foi baixo, mas tem esse risco. Mas alguma? Não, a gente pode seguir, Raquel. Obrigada. Tá bom. Mas aí quando a gente for falar do DOF especial, eu conto esses causos de DOF especial, tem uns causos estranhos, né? Tem desde a árvore que ficou um mês atravessada no meio da rua lá no Sesc Bauru, até esses casos que a pessoa quer comercializar a madeira, né? Mas aí a gente fala lá. Quem que então, já que vocês já começaram a perguntar, né? Quem que não precisa de DOF, quem que está dispensado, né? De DOF, não precisa, segundo a IN 21/2014, e essa exceção que eu falei, né, da 8. Como eu falei, artigo 49 mesmo. Todo material lenhoso que venha da erradicação de culturas ou pomares, corte ou poda de arborização urbana, além de supressão de edifícios arbóreos que ofereçam risco à vida e ao patrimônio, como a gente já comentou. O que é essa erradicação de culturas ou pomares? Algumas culturas, também na zona rural, para fins sanitários, eles retiram todas as árvores, né? E queimam. Então, eles precisam de autorização para fazer essa queima, que é controlada também, mas eles não vão precisar do DOF para transportar essa madeira, tá? Então eles vão cortar lá a cultura da laranja, tudo, e juntar tudo numa leira para pôr fogo e tal. Esse transporte, no caso, tá dispensado, é sanitário. Tá? Por isso que ele fala aí dessa erradicação de culturas ou pomares. E como eu falei, a urbanização urbana, né? Ou casos na área urbana que ele vai retirar a árvore inteira, mas porque ela está com risco de queda, tem algum caso assim. O que mais? Produtos acabados, como nós falamos, mesa, porta, janela, piso, são produtos que dispensam DOF porque eles já não são mais madeira, né? Não é a tora da árvore, não é madeira serrada. É um produto que eu comprei na loja ali da esquina, já cadeira,
todos esses produtos acabados, salvo aquelas exceções. Aí, até lembrei, ó, cabos de madeira, é uma coisa que a gente não lembra, né? Mas é madeira nativa também, esses cabos. É, tem de pinos também, é bem comum, mas muita madeira nativa, né? Cabo de guarda-chuva, também madeira nativa, né? Chapa aglomerada, e objetos similares. Aí só faço aquela atenção para produtos acabados que são exceção, porque parecem madeira serrada. De novo, porta lisa, né? A porta almofadada não, mas a porta lisa de madeira maciça, o alisar, o beiral, né? O decking. Então, apesar de produtos acabados, esses vão precisar do DOF, tá? Além disso, não precisa de DOF, celulose, como a resina ou outras pastas de madeira. Então, madeira precisa, mas eu processei ela, transformei numa pasta, não precisa de DOF. Serragem, que é o resultante, né? Você corta a madeira, aquela serragem que sobra, não precisa de DOF. Pallet, briquete, folhas de essências plantadas, briquete de carvão, madeira usada, como eu falei, né? Madeira de demolição, madeira usada. O difícil é você provar que essa madeira está usada, né? Mas não precisa de DOF, em tese, tá? Reaproveitamento de madeira de cerca, curral, de casa, né? A não ser que seja uma espécie ameaçada. Espécie ameaçada sempre vai precisar do DOF. Agora, se for um dormente, velho, tá todo estragado, você tá vendo que aquilo está velho, que é usado, que não é novo, não precisa do DOF, tá? Eu falo isso porque às vezes o pessoal compra madeira de demolição, mas que tem uma cara de madeira nova, né? E a gente tem algumas empresas que produzem, reaproveitam a madeira num nível assim que eles não jogam fora a madeira que está meio estragada, eles fazem uma linha estilo demolição. Então, uma madeira que vai ter risco, vai ter furo, vai ter queimadura, mas ela é nova, ela precisa de DOF. Então, é madeira usada que não precisa. O carvão vegetal, então, empacotado,
na fase final, né, na loja já pronto, empacotado, pronto para venda, não precisa do DOF. Vai precisar lá na fase de produção do carvão. Então, quando ele foi comprar madeira, queimar madeira, produzir o carvão, ele precisa de DOF. Mas para já o carvão pronto, empacotado, dispensa o DOF, tá? Além disso, bambu e outras espécies, no caso, o bambu é uma gramínea, né? Mas ela é uma gramínea lenhosa, ela dispensa DOF também. É só a espécie madeireira mesmo que precisa, certo? Vegetação arbustiva. Então, cortei uma azaleia no quintal. A azaleia é um arbusto que tem ali um pouco, né, uma certa tora. Não precisa, tá? Não é árvore, é um arbusto. Então, não precisa. Plantas vivas e produtos florestais não madeireiros que não estejam ameaçados de extinção. Então, uma espécie de orquídea ameaçada de extinção vai precisar de DOF. O palmito Jussara da Mata Atlântica precisa de DOF. Agora, uma catleia comum, dessas que a gente compra no supermercado, uma orquídea comum, não precisa, ela não é ameaçada. Tampouco o palmito real. Por exemplo, que a gente compra, que é um palmito, ele é nativo da Amazônia ali, né? Que a gente está usando para substituir, né? O Jussara, palmito real, palmito... Esqueci o nome do outro agora. Esses não precisam de DOF, certo? E esse CAPAS para pesquisa científica, que são, sabe aquele trabalho de escola que a gente fazia? Pega a folhinha, seca a folhinha, né? Aí esse CATA é um pouco mais complexa que isso, né? Ela é a descrição morfológica daquela espécie, então você guarda exemplares, né, pedaços das plantas e das flores para arquivo botânico. Essas essicatas também não precisam de DOF. Aí eu só faço uma observação para atenção se não existem restrições municipais, né? Porque como eu lembrei vocês no começo, sempre pode ser mais restritivo. Então, como eu falei, em matéria geral não precisa, mas eventualmente pode-se exigir o DOF localmente para alguma coisa, por algum motivo, tá? Então tem que ficar atento à legislação municipal também.
E eu ia falar isso mais para frente, mas alguns estados, quem opera o sistema DOF não é o estado, são os municípios. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é assim. Então, eles também legislam sobre isso, né? Então, sempre pode ter algum detalhezinho mais restritivo. Aí, só para lembrar vocês de novo, já falei 1000 vezes, né? De novo, que apesar de produto acabado não precisar de DOF, há exceções. Então, aqueles produtos que têm cara de madeira serrada, piso, forro, porta lisa de madeira maciça, rodapé, portal, batente, alisar, de perfil reto, parece uma tábua, parece um pranchão. Então, precisa de DOF, tá? Para evitar problemas da fiscalização, né? Além desses que foram acrescentados recentemente, outros já estavam dentro do DOF desde 2008, outros produtos acabados. Taco, lembra, taco tá raro, né? Antigamente para piso de casa fazia taco, né? Eles são compridos assim, né? Parece até tabuinhas cortadas. Lâmina faqueada, decking, assoalho, então todos esses precisam de DOF também, mesmo sendo considerados produtos acabados, certo? Vamos lá, vamos acelerar aqui, porque eu falo muito, né? Vamos ver as perguntas dessa parte, aí eu entro nos tipos de DOF. Eu achei que estava na próxima aula. Perfeita, Kel. O Carlos Guilherme perguntou, no caso de uma supressão de vegetação nativa, oriunda de um processo de autorização, caso a madeira seja triturada no local e se enquadra como serragem, não necessita de DOF para seu escoamento. Aproveitando a dúvida, essa condição também pode configurar como cavaco, como diferenciar um material do outro. Este processo de trituração. Tá, eu vou responder isso para você na terceira aula, que nós vamos falar do aproveitamento da madeira oriunda de licenciamento, de supressão. Nós vamos falar da conversão, vamos falar de tudo isso. Mas cavaco é cavaco, serragem é serragem, viu? Porque eu mostrei a foto do cavaco. Serragem é aquele pozinho que fica quando você corta a madeira, aquele pó. Aquilo é serragem. Cavacos são lascas da madeira. Por isso que eu mostrei a foto aí para vocês, tá bom? Mas eu vou responder melhor na aula de licenciamento. A gente vai falar com calma desse assunto, tá? Tem mais perguntas?
Não, Raquel, a gente pode seguir. Tá bom. Então vamos lá, que eu tenho hoje. Como eu falei, a gente tem vários tipos de DOF. Começamos então pela forma, né? A gente tem o DOF, que chama DOF, e tem aquela cara que eu mostrei para vocês. E a gente tem documentos de transporte que são emitidos por sistemas compatíveis ao sistema DOF e que aí vão ter nomes diferentes. Então, da mesma forma que os estados podem operar o Sinaflor ou integrar o seu sistema ao Sinaflor, existem estados que possuem um sistema próprio integrado ao sistema DOF. Então, por exemplo, Mato Grosso e Pará tem o Cisflora. É um sistema deles que emite a GF, né, que é a guia florestal, e no caso Minas Gerais, eu não lembro o nome do sistema deles, mas eles emitem a GCA, que é Guia de Controle Ambiental. Então, quando vocês escutam esse nome por aí, eu não recebi a GEF, eu não dei recebido na GEF. O que é GEF? GEF é DOF, tá? GEF é DOF com outro nome, com outra cara, porque foi emitido por um sistema estadual. Então, a gente tem bastante GF. Quando a gente bate o olho, vê GF, já sabe que está vindo de fora, que vem de fora de outro estado. E no caso de Minas, a GCA não é tão comum aqui em São Paulo a circulação, mas aparece também. Então, a gente tem DOF, GF e GCA. Tudo é DOF, só que emitidos por sistemas compatíveis e não o sistema do EBAMA, tá? Aí a carinha da GF e a nota fiscal correspondente, né? A emissão. Ele vai ter as mesmas informações do DOF, origem, tipo de produto, destino, nota fiscal, placa do veículo, trajeto que vai fazer, tá? Ele tem que ter todos os dados igualzinho no DOF. Só que tem essa carinha diferente aí, tá bom? E eu trouxe também. É que tá mostrando os campos da nota fiscal. Peraí. E a guia de controle ambiental que é emitida pelo estado de Minas Gerais. Então tem outra carinha aí, também é diferente, ó. Mas os mesmos dados. Origem, destino, o material que está sendo comercializado, né? A madeira, placa do veículo, nota fiscal, rota, tem todos
os mesmos informações que tem no DOF. Além desses tipos, né, que todos esses DOFs, a gente tem tipos de DOF de acordo com o uso que vai se fazer dele. Então, esse DOF que a gente fala toda hora, tem que aceitar, tem que emitir, tem que dar o recebido. Esse é o DOF comum. Ele funciona no mecanismo de oferta aceite de produtos, que eu vou explicar a partir da aula que vem. Como é que ele funciona, né? Para a gente emitir. Então, ele é o DOF previsto, ele é comum porque ele é previsto no fluxo. Alguém faz oferta o produto, eu quero comprar, eu aceito, ele emite o DOF vem com a carga, chega aqui, eu recebo o DOF. Esse é o DOF comum. Eu tenho sistema DOF, ele tem sistema DOF. Tem o DOF especial, que eu não vou detalhar aqui ainda, tá? Na outra aula que eu vou falar mais dele, na aula de licenciamento. É emitido, como eu falei, a partir da autorização especial, podendo ser emitido pelo próprio usuário ou pelo órgão ambiental, que nem nesses casos que eu comentei, caiu a árvore na casa do cidadão. Ele não tem cadastro no CTF do IBAMA, ele não tem acesso ao sistema DOF, então nós emitimos o DOF para ele transportar. O órgão ambiental faz esse transporte, tá? Então, DOF especial é para aqueles casos excepcionais, como nós já falamos, mais para frente eu vou detalhar. E nós temos também o DOF que eu já citei, que é o DOF para isento de CPF. Ou seja, para todo aquele que não exerce atividade poluidora ou degradadora do meio ambiente, né? Para quem não sabe, o CTF é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, previsto na Política Nacional de Meio Ambiente para controlar as atividades poluidoras e as empresas que as exercem, tá? Então a gente tem de tudo lá dentro, tá bom? Madeira, química, emissão de gases, tem tudo no CTF. Essa parte do DOF são algumas atividades dentro das inúmeras que tem lá dentro. Então, aquele que não precisa, ou seja, que a gente chama de consumidor final, eu vou fazer uma reforma em casa e vou comprar madeira na madeireira, né? No comércio varejista ou na loja de material de construção. Mas a loja precisa dar baixa no sistema dela.
Depois eu explico por quê. E ela faz isso emitindo DOF. Ela tá falando, ó, essa madeira que chegou aqui, eu estou vendendo. Ela tá saindo do meu domínio. Então, ele emite o DOF consumidor final, que vai acompanhar essa madeira comum para você usar em reformas, né, no dia a dia, certo? E como eu falei, é para toda pessoa física ou jurídica dispensada de inscrição no CTF-APP do IBAMA, tá? Aí a gente tem, por exemplo, uma igreja, tem CNPJ, mas vai fazer reforma e vai comprar tábua. É DOF isento de CTF. A igreja não vai homologar pátio, tá? Agora, nós tivemos um caso, por exemplo, da empresa Santista, aqui que a gente tem de tecidos, era para uma reforma, eles não usam madeira em caldeira, em nada, mas eles são uma grande indústria com cadastro no CPF. Eles tiveram que homologar pátio para comprar 10 tábuas, tá? Então o sistema tem essa trava. Mais para frente, quando eu falar do mercado madeireiro, eu vou falar bastante desse DOF presente de CDF, porque ele é fundamental para a loja manter em dia o seu estoque. Nós temos ainda o DOF exportação e o DOF importação, respondendo aí a pergunta do começo também, né? Que é para acompanhar a carga do pátio de origem até o recinto alfandegário, né? Ali o IBAMA vai emitir um documento para ele sair do país. E o DOF importação também, né? A partir da chegada na fronteira no Brasil, é emitido um DOF também pelo IBAMA para ele chegar até o destino. Então, ele também circula no caso de exportação e importação com DOF. A importação, como eu falei, é para esses casos de espécies que são nativas aqui e em outros países vizinhos. Eu só estou trazendo uma madeira, mesmo que eu tenha aqui, vamos supor, estou trazendo IP, mas eu estou trazendo da Bolívia, do Paraguai, vai ter que vir com DOF e importação, tá? Ah, era isso, então. Eu tava correndo porque eu achei que tinha muita coisa a mais. Então dá para explicar melhor. Tem pergunta antes? Não, Raquel, a gente pode seguir. Tá, então, se ninguém quer perguntar ao vivo com o microfone, então todos só no chat, todos tímidos.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta no microfone. Raquel, Carlos, Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só entender uma questão sobre a arborização urbana, né? A gente tem esse conceito bem definido em algum local, porque automaticamente a gente tende a entender que a arborização urbana em calçadas, passeios públicos, avenidas, mas se eu tenho um terreno que eu tenho 10 árvores lá, o terreno nunca foi edificado, e eu preciso fazer a supressão para edificar, ele se enquadra como arborização urbana, esse cenário? Como arborização urbana, não, mas é um corte de árvore em área urbana, mesmo que seja em terreno particular. Como é um terreno particular, não é arborização urbana. A arborização urbana é na rua. É a árvore em via pública em parque. Como é num terreno particular, ele não é arborização urbana. Aí você precisa de autorização da prefeitura para fazer o corte. Nesses casos, quem autoriza a supressão de árvore isolada é a própria prefeitura. Legal. E aí, Diferentemente. às vezes a própria prefeitura leva a madeira, se você não quer, né? Sim, perfeito. Diferentemente da poda, que nesse cenário, se eu fosse podar dentro do imóvel, também, nesse mesmo cenário, aí a poda eu não precisaria, ou também precisaria do DOF se eu fosse trabalhar só com uma poda que está com conflito com o vizinho, algo do gênero. Não, porque primeiro que dificilmente a prefeitura vai autorizar uma poda na sua área particular, ela autoriza no passeio público, né? Esses pedidos de poda geralmente é para a árvore que está na calçada. Dentro da sua casa, vamos supor, você está com uma árvore enorme lá, né, que está atrapalhando o vizinho, você chama o jardineiro e poda. E é lenha, né? Isso é galhada. Geralmente vai para o lixo mesmo, para compostagem, né? Não vai nem. Como eu falei, a própria prefeitura leva, né? Como o resíduo de poda não tem DOF, a prefeitura vai levar para o sanitário, geralmente. Então, a supressão da árvore, se algum vizinho te denunciar, você vai tomar multa. A prefeitura tem que autorizar, tá? Principalmente se for meio chacrinha, né? Um terreno, o pessoal chama de chacrinha, né? Mas um terreno grande, 1.000 metros, tal, às vezes tem bastante árvore. Agora a poda não, dificilmente vai te dar algum problema. Perfeito. Obrigado. Agora, se for na calçada, a própria prefeitura pode te multar se pegar. Então, tomar cuidado
com essas podas na rua. Agora, aproveitando que acabei pensando em outra possibilidade, se eu tenho uma única árvore numa residência interna e elas apresentam risco de queda, tá? Pelo menos eu vou falar aqui no conceito do município de São Paulo, que eu preciso ter autorização mesmo nesse cenário, tá? Ela esteja iminente do risco de queda, só que dentro de área particular, né? Não precisaria do DOF também pelo fato de terem o risco de queda, correto? O DOF, ele é para transporte também. Você não vai Sim, transportar, né? Para você pedir autorização dessa árvore, provavelmente você vai pedir um laudo de um agente público, né? Ou o bombeiro, ou a defesa civil, ou a própria prefeitura. Você falou, ó, ela tá caindo, a prefeitura fala, não, pode tirar. E às vezes a própria prefeitura já corta e já leva. Então, lembrar que o DOF é para transporte, né? Não é para supressão. É não, outra perfeito. coisa. É que no município de São Paulo acaba que dentro de propriedade particular a responsabilidade acaba sendo do proprietário. Então, assim, a gente tem muita demanda aqui internamente na consultoria de eu ter que fazer um procedimento de um processo administrativo junto à prefeitura, fazer um laudo técnico dessa árvore e o proprietário, sim, ele é o responsável pelo Ah, corte tá. e Prefeitura, nesse destinação caso, desse vocês não material. levam. Exatamente, né? Então é de competência do proprietário fazer o corte, contratar a empresa, né? Desde a parte da Sim. consultoria do laudo, a execução e o transporte e destinação, né? O que mais aparece aqui para nós, né? Então como eu não faço a parte de corte, mas o pessoal acaba me consultando, né? Eu preciso de DOF, né, para eu fazer esse transporte dessa árvore que estava pendurada, quase caindo na casa, ou não, né? Nesse caso se enquadraria nessa dispensa, né, cadê aqui, ó, da IN8, né, que é risco ao patrimônio ou à vida, né? Cadê aqui, ó? Ixi, acho que tá no último aqui, tá. Aqui, né? Que até foi, ela modifica essa IN8 de 2020, que modifica o artigo 49, inclui ali, né? Supressão de indivíduos arbóreos que ofereçam risco à vida ou ao patrimônio. Então, nesse caso, que a prefeitura tem um laudo, ela fica dispensada do DOF. Ela pode transportar essa árvore sem o DOF. Mas geralmente, quando é o proprietário que faz, eles já picam a madeira e põem para a prefeitura levar para o aterro. Perfeito.
frequentemente, né? Tá bom. Obrigado. Nada. Mas alguém quer perguntar? A gente vai também ir e voltar muitas vezes nesses conceitos, né? Por isso que eu pus até na aula básica, né? Vou falar de novo nas próximas aulas para explicar o funcionamento desses tipos de DOF, dessas exceções. Então, vira e mexe, a gente vai voltar nesses temas aqui. Então, só destacar aqui do DOF consumidor final é aquela questão, por exemplo, da madeireira que eu falei, né? Que as madeireiras, elas compram a madeira para o consumo. Mas elas compram muita madeira e muitas vezes elas desconhecem essa obrigatoriedade delas homologarem por o armazenamento da madeira. Tem inclusive uma atividade no CTF do IBAMA, é 2050, se não me engano, que é para armazenamento de madeira. Então, elas se enquadram aí nesse caso, né, a fim de não fomentar o mercado ilegal, é controlar essa venda ilegal de madeira. A gente exige de alguns consumidores finais, como eu falei. Nesse caso da Santista, por exemplo, né? Que apesar de ela vai fazer uma reforminha, mas ela é uma indústria. Então, ela precisa ter o pátio homologado também. Aí mais para frente, para quem não tem muita familiaridade também, eu vou explicar os tipos de pátio. Acho que é na próxima aula já. Os tipos de origem. A gente fica viciado em chamar tudo de pátio. Mas vou explicar os tipos de origem, que caso que precisa homologar pátio, que caso que não precisa, tá bom? Então a gente vai entrar em todo esse detalhamento também. Então, gente, o que eu tinha pensado hoje era isso. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta, tá tudo bem.